Pensa só, a gente respira umas 20 mil vezes por dia. Na maioria das vezes, sem nem perceber. Mas e se a gente parasse para seguir a jornada de uma única inspiração? É exatamente isso que vamos fazer agora. Porque o que acontece desde que o ar entra no nariz até chegar nos pulmões é uma verdadeira obra-prima da engenharia, cheia de defesas que a gente nem faz ideia. Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o sistema respiratório não é só um caminho para o ar passar, é muito mais que isso. Pensa num processador de ar super sofisticado, com uma lista de tarefas que vai bem além de só levar o ar de um lado para o outro. Aí fica a pergunta, né? O que esse sistema todo está realmente fazendo? Se o objetivo fosse só levar oxigênio para os pulmões, por que tanta complexidade no meio do caminho? A resposta? Bem, é aí que a genialidade do nosso corpo começa a aparecer de verdade. Olha só para essa lista, fica bem claro. Além da troca de gases, o sistema respiratório é a nossa linha de frente. Ele cria a nossa voz, defende o corpo de invasores e até ajuda a equilibrar a pressão do sangue. Mas a missão número 1, a mais urgente de todas, é proteger as áreas mais delicadas lá dentro. E como ele faz isso? Condicionando o ar. E isso bem antes de o ar sequer pensar em chegar nos pulmões. Essa jornada toda de preparação do ar começa logo na porta de entrada, o nariz e a cavidade nasal. Pensa nessa área como a unidade de ar-condicionado super high-tech do corpo. E olha só que estrutura interessante. Essas dobras aí, as conchas nasais, elas não estão aí por acaso não. Elas criam um verdadeiro redemoinho, forçando o ar a gerar de forma caótica. E por que isso? Para que essa bagunça toda? É que esse caos aumenta muito a chance de qualquer poeira ou partícula bater nas paredes, que são cobertas de muco, e ficar grudada ali. É um filtro físico simplesmente genial. Então, o ponto principal é esse. Condicionar o ar significa 3 coisas: filtrar, aquecer e umidificar. O ar é limpo, aquecido até a temperatura do corpo e fica cheio de umidade. E o mais impressionante, tudo isso acontece numa fração de segundo, garantindo que o ar não chegue lá embaixo seco, frio ou sujo demais, o que seria um desastre. Ok, depois desse tratamento VIP, o ar desce para a faringe. É um lugar bem curioso, sabe? Uma verdadeira encruzilhada que serve tanto para respiração quanto para digestão. Pensa nela como uma avenida de mão dupla. O ar desce por um caminho e a comida por outro. E essa avenida nos leva direto para a laringe, uma estrutura com uma identidade dupla que é fundamental. Ela é, ao mesmo tempo, a guardiã das vias aéreas e a nossa caixa de voz. A laringe é basicamente um esqueleto feito de cartilagens. As mais famosas são a tireoida, que forma o famoso pomo de Adão, ou gogó, e a cricoida. Juntas, elas criam uma espécie de armadura protetora e flexível para as partes delicadas que ficam lá dentro. E já que a gente falou em guardiã, olha só a epiglote. O design dela é brilhante. Quando a gente engole, acontece uma espécie de dança. A laringe inteira sobe e a epiglote pumba, desce e fecha a passagem de ar como se fosse um alçapão. É exatamente por isso que ninguém consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. É um mecanismo de segurança perfeito para impedir que comida ou bebida vá parar no lugar errado. Lá dentro dessa armadura, a gente encontra 2 pares de pregas. As de cima, que são as falsas, servem como uma camada extra de proteção. Mas o show mesmo, a mágica de verdade, acontece com as de baixo, as pregas vocais verdadeiras. São elas que produzem a nossa voz. Tá, mas como essa mágica funciona na prática? É um processo super elegante. O ar que vem subindo dos pulmões faz as pregas vocais vibrarem. A velocidade dessa vibração é que define o tom da voz. Os musculozinhos bem pequenos controlam a tensão delas. Se estica mais, o som fica mais agudo. Se relaxa, fica mais grave. Simples, né? Beleza, a gente já viu as estruturas maiores, a arquitetura da coisa. Agora vamos dar um zoom, mas um zoom daqueles, e mergulhar no mundo microscópico. Porque é lá que a gente encontra uma equipe de limpeza incansável que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse aqui é o revestimento de quase todo o caminho, o epitério respiratório. E olha, não pensa que é só uma pelezinha qualquer, não. É uma superfície super dinâmica, uma linha de defesa ativa. Tem células que produzem muco e outras que são cobertas por milhões mesmo, de pelinhos minúsculos, os cílios. E essa imagem aqui, ela mostra o trabalho deles de um jeito espetacular. Olha só esses cílios no microscópio. Parece um tapete, né? E ele se move o tempo todo em ondas, como um campo de trigo balançando com o vento. É esse movimento todo sincronizado que cria a famosa escada rolante de muco, que fica empurrando sem parar o muco com toda a sujeira para cima, para bem longe dos pulmões. Mas,
Para onde vai essa sujeira toda? A escada rolante leva tudo de volta para a faringe. E de lá, a gente simplesmente engole. Na maioria das vezes, nem percebemos. E qualquer bactéria ou vírus que pegou carona ali vai direto para o ácido do estômago e já era. É ou não é um sistema de autolimpeza perfeito? Então, vamos juntar as peças. O que a gente viu até agora nessa jornada não é um simples tubo de passagem. É um sistema de defesa super complexo, com várias camadas, todo integrado com uma única missão em mente: proteger os pulmões a todo custo. E para ter uma ideia da importância vital desse sistema, é só olhar o que acontece quando ele falha. Em doenças como a fibrose cística, por exemplo, o muco fica tão espesso, tão pegajoso, que os cílios simplesmente não dão conta do recado. As vias aéreas ficam bloqueadas, isso abre as portas para infecções muito graves. É um exemplo poderoso do quanto essa equipe de limpeza microscópica é crucial. Resumindo a ópera, começa com os pelos do nariz que barram a sujeira maior. Passa pelo fluxo de ar turbulento que joga as partículas no muco. Aí vem a escada rolante de muco que leva o lixo embora. E no final o portão da epiglote garante a segurança. Cada etapa dessa viagem do ar é uma barreira de defesa. É uma verdadeira fortaleza protegendo o santuário que são os nossos pulmões. E o mais impressionante é que tudo isso que a gente viu é só a preparação. É o que acontece antes de o ar chegar no seu destino final. O que nos deixa com uma pergunta: se só o caminho até lá já é essa obra de arte, que outras maravilhas de design será que estão esperando lá no fundo dos pulmões?